Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus. Eu quero ler um versículo aqui na palavra do Senhor, que se encontra em Efésios 6. Eu quero ler o capítulo 11, o capítulo 6, o versículo 11 e o versículo 14. O versículo 11 diz assim: Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. O capítulo 14 diz assim: Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestido-vos da couraça da justiça. Calçai, pois, os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Irmãos, eu quero dizer nesta noite que esse versículo, ele é um versículo maravilhoso, né? É um versículo bem conhecido, né? Quando o Senhor, ele nos orienta a revestir com a armadura dele, né? O capítulo 11 está dizendo revestir de toda a armadura de Deus. E o capítulo 14 nos diz: Estais, pois, firmes, cingido os vossos lombos, cingido vós na verdade. Veja bem, irmãos, essa palavra, né, é uma palavra maravilhosa, a qual ela nos diz que nós temos que revestir de toda a armadura de Deus. Ela está dizendo para nós que nós temos que viver da palavra do Senhor. Se nós calçar os nossos pés, né, com o calçado do Evangelho, o Evangelho, irmão, é viver do Evangelho, é pregar o Evangelho, é viver ele, é a palavra do Senhor. Se nós calçar os nossos pés, né, aonde nós botar a planta dos nossos pés, nós estamos ali sabendo que o Senhor está nos guardando, está nos protegendo, está nos sustentando, porque estamos calçados com o calçado do Evangelho. E eu quero dizer para os irmãos nesta noite, né, cingir com a verdade. Estais, pois, firmes, cingido na verdade. Cingido, irmão, quer dizer, está falando aqui sobre o cinto, né? Cingir é estar reajustado. Cingir é estar todo revestido. Como em Jeremias 13, que fala, o Senhor ali, ele fala com Jeremias, vai e compra um cinto de linho e põe na cintura. Depois o Senhor ordena a Jeremias a tirar o cinto e colocar no rio Eufrates, enterrar ele. E logo depois o Senhor ordena a Jeremias que tira aquele cinto, desenterre aquele cinto. E aí depois, quando Jeremias foi, desenterrou aquele cinto estava podre. Ali o Senhor estava, né, mostrando para Jeremias aquela situação, a situação daquele povo, né, como estava. O pecado estava chegando às narinas de Deus. O cinto apodrecido, irmãos, significa pecado. Podridão é pecado. E assim estava a situação daquele povo, na soberba, vivendo na soberba, né, com o coração endurecido,
né? Nós também podemos ver na passagem de Abraão, quando Abraão tirou o povo do Egito, né? E ali, quando Abraão subia no monte para falar com Deus, o povo se desistia, achava que ele estava demorando e começava a fazer deuses de bezerro, de ouros, né? E ali adorar a outros deuses. Quando Moisés descia, né, trazendo a graça de Deus, trazendo a unção de Deus que ele recebia para trazer para aquele povo, né, ele encontrava aquele povo de outra maneira. O povo saiu do Egito, mas o Egito não saiu daquele povo, porque eles permaneciam querendo viver daquela maneira, adorando a outros deuses. Por quê, irmãos? Porque eles estavam com o coração endurecido. Eles ainda estavam vivendo, né, naquele tempo que eles viviam ali de migalhas, né, vivendo pela comida e a bebida, né, pelo que comia e bebia, mas sendo escravo. Eles não eram só escravo, né, daquele rei, mas eles eram também escravo do pecado, porque eles tinham o coração endurecido, eles não abriam o coração para Deus, eles viam o agir de Deus, mas eles não abriam o coração para Deus. E assim, nesta palavra que eu trago nesta noite, revestir de toda a armadura, né? E no capítulo 14 está dizendo: estais, pois, firme, cingido vós pela verdade. E a palavra do Senhor, ela nos diz: conheceis a verdade e a verdade vos libertarás. Veja bem, irmão, a verdade é a palavra do Senhor. Se nós estamos cingidos na verdade, nós estamos reajustados com um cinto, né? E também aqui a palavra do Senhor fala, né, sobre o capacete da salvação. Irmãos, quando um motoqueiro coloca o capacete, a tendência do motoqueiro é olhar para frente. A visão dele é olhar para frente, porque o risco que é muito grande da moto, qualquer bombeado que der, cair. Então a tendência é olhar para frente, estar atento, estar vigilante. É por isso que nós temos que colocar o capacete da salvação, porque nós precisamos olhar para o alvo, que é Jesus. Se nós revestir, se nós estivermos cingidos os nossos lombos com a verdade, que é a palavra de Deus, e o calçado do evangelho, nós também vamos estar na palavra do Senhor. Estamos vivendo da palavra do Senhor. O capacete da salvação, nós vamos estar dentro da palavra do Senhor. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Que no princípio era o verbo, né? E o verbo se fez carne. Mas ele disse: eu vou para o Pai, mas deixarei o meu Espírito Consolador. E hoje, irmãos, nós estamos vivendo pela graça. Estamos vivendo e temos que buscar mais e mais essa graça, que é a palavra do Senhor, viver dela, permanecer nela, porque é ela que vai nos conduzir para o céu. Aqui está dizendo vestir, estais, pois, firme, cingido com a verdade, vestir vós da couraça da justiça. Mas o capítulo 11 está falando revestir.
nós temos que vestir e revestir. Nós temos que estar constantemente buscando no Senhor Jesus. Nós temos que estar constantemente orando, falando com Deus. Nós temos que estar constantemente vigilante, irmãos. Porque Satanás, né, ele quer nos destruir. A palavra do Senhor nos diz que ele veio para matar, roubar e destruir. Mas se nós estivermos usando o escudo da fé, né, nós podemos estar sempre seguro de que sempre que ele investir, ele vai cair. Porque o Senhor vai estar ali nos guardando, né? O crente, o servo de Deus, que é revestido da armadura de Deus, ele tem o privilégio de falar com Deus e ver o milagre acontecer. Porque ele busca, ele ora, ele tem vigilância. O crente que é revestido da armadura de Deus, ele está sempre adquirindo experiência com Deus, porque ele vive da palavra. Em Oséias, o Senhor nos diz para nós, lá em Oséias, conheceis e prossigais em conhecer. Nós temos que conhecer o Senhor, temos que ter experiência com Ele. Estamos sujeitos às provações, porque a palavra do Senhor nos diz: no mundo sofrereis aflições, e nós estamos sujeitos a isso, às investidas do adversário das nossas almas, que é o diabo. Mas se nós estivermos vestido e revestido com a armadura de Deus, nós vamos estar preparados contra todas as astúcias e ciladas do adversário, porque nós vamos estar dentro da palavra do Senhor. Isso é maravilhoso, irmão. Essa palavra, ela alegra o meu coração, porque essa palavra, ela nos renova cada dia. Vestir e revestir. Cada capítulo, cada versículo que nós lemos na palavra do Senhor, de Gênesis ao Apocalipse, nós estamos sempre sendo renovados, porque o Senhor, ele vem falando conosco. É o Espírito Santo de Deus que nos conduz, é Ele que vai nos conduzir para o céu, porque Jesus, quando Ele morreu, ao terceiro dia Ele ressuscitou. Ele disse: eu vou para o Pai, mas deixarei o meu Espírito Consolador. Ele é Trindade, Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Ele era o Verbo, o Verbo se fez carne, e agora Ele está conosco através do Teu Espírito Santo, nos guardando, nos livrando, nos ensinando como devemos andar na presença dEle. E é a palavra do Senhor que nos liberta, é a palavra da verdade. O cinto, irmão, o cinto, ele reajusta. O cinto, quando o homem coloca o cinto, é para reajustar. Né? Em Jeremias, ele fala sobre o cinto. E aqui fala cingir. É a mesma coisa que reajustar. Temos que estar todo reajustado, não podemos deixar nenhuma brecha. Temos que vestir e revestir da armadura de Deus. Aleluia. Essa palavra que eu quero deixar nesta noite, e que o Espírito Santo de Deus possa falar em cada coração. Amém, Jesus. Glória.